Fica a dica! Bom, pessoal, eu me chamo Saulo Viana e vamos a mais uma dica. Dica essa sobre intervenção federal. Esse tema se justifica em razão do momento atual que nós estamos passando. O presidente Michel Temer editou um decreto oportunizando, então, a intervenção federal no setor concernente à segurança pública do Rio de Janeiro. Essa intervenção federal, que nada mais é do que um afastamento temporário, episódico e completamente excepcional na autonomia de um ente federativo, de um Estado, foi decretada, nesse caso, para reestabelecer a ordem pública. O fundamento, então, dessa intervenção federal, que acaba de começar a acontecer no Estado do Rio de Janeiro, é o reestabelecimento da ordem pública, artigo 34, inciso 3. E qual o efeito prático disso, Saulo? Eu estou ouvindo muito o efeito prático da intervenção federal como um obstáculo para a aprovação da reforma da Previdência, mas que discussão é essa? Pessoal, intervenção federal é um momento de instabilidade institucional, ou melhor dizendo, ela foi levada, ela foi gerada por uma situação pretensamente de instabilidade institucional. Não se realiza intervenção federal no momento de completa paz social e tranquilidade institucional. Não, intervenção federal acontece em situações limite, até porque afasta a autonomia de um ente federativo. Então a Constituição, preocupada com isso, com esse momento de instabilidade, que seria então o gerador de uma intervenção federal, diz o seguinte no artigo 60, parágrafo 1º. A Constituição não será emendada na vigência de uma intervenção federal. Qual o objetivo desse dispositivo? Evitar que a nossa Carta Maior seja alterada em momentos que as paixões estão um pouco à flor da pele. De outra forma, para que seja alterada a Constituição, é necessário estabilidade institucional para que as pessoas não coloquem os pés pelas mãos, para que o legislador constituinte não acabe alterando a Constituição envolvido em paixões absolutamente passageiras, o que pode gerar, enfim, no futuro algum prejuízo. Então, o artigo 60, parágrafo 1º, diz que a Constituição não poderá ser emendada na vigência de intervenção federal. Chama-se de limitação circunstancial ao poder de reforma da Constituição. É uma circunstância fática, é um momento fático que, por ser de clara instabilidade, proíbe a alteração da Constituição. Mas qual foi o problema todo? Que no seu pronunciamento, o Michel Temer disse com muita tranquilidade que a reforma da Previdência ia continuar correndo nas casas legislativas. E quando fosse para aprovar, ia suspender a intervenção federal. Ora, teria criado uma absurda condição resolutiva da intervenção federal, né? Então a intervenção federal só iria acontecer enquanto não fosse atingido o quórum para aprovar a reforma da Previdência. Seria esse cenário uma completa fraude à Constituição. Nós teríamos aí uma fraude à Constituição, porque a Constituição se preocupou em que ela não fosse alterada em momentos de crise institucional e não poderia, então, continuar correndo uma proposta de emenda constitucional em cenário de crise. Pessoal, essa é a minha dica, tratando da intervenção federal, que é nada mais do que o afastamento da autonomia de um Estado durante um prazo completamente excepcional e não muito longo, o que fundamentou essa intervenção federal e o reflexo prático na reforma da Previdência, que na verdade obstaculiza a aprovação de qualquer emenda constitucional, porque emendas constitucionais precisam ser aprovadas em momentos de paz social, porque há uma pretensão de permanência das normas constitucionais. E assim, pessoal, eu me despeço e espero você numa próxima dica. Fica a dica!